Eu peço que vocês abram a palavra de Deus, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas 9. Nós vamos ler o versículo 60. Lucas 9, verso 60. Nós vamos utilizar esse texto apenas para ancorar a nossa temática aqui hoje. Mas então eu quero ler com você Lucas capítulo 9, versículo 60, que diz o seguinte. Vamos aguardar mais alguns instantes. Lucas 9, verso 60. Está sendo projetado aqui também, para quem preferir. Diz assim a palavra do Senhor: Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Vamos orar. Senhor, nós damos graças a Ti mais uma vez pela Tua palavra que está aqui diante de nós. E ela é viva e eficaz, ó Deus. Ela é poderosa para mudar a nossa vida, para transformar a nossa história. Mas isso tão somente pela ação do Teu Santo Espírito, Senhor. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos neste momento, porque cremos que o Espírito Santo há de operar em nós, Pai, para nos fazer entender o que o Senhor quer nos dizer nesta manhã. Faz isso, Senhor, para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai. Que o Senhor faça com que a nossa atenção se concentre, Senhor, não na minha figura em si, Senhor, não, mas na Tua palavra, no que aqui é dito, Senhor, que é a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor nos inspire, Espírito Santo de Deus, a absorvermos esta palavra de forma que glorifique ao Senhor e cumpra o seu propósito. Em nome de Jesus. Que o Senhor me ajude nessa hora, Pai. O Senhor sabe o quanto eu preciso do Senhor para estar aqui, para compartilhar esta palavra. Que o Senhor me cubra com o sangue de Jesus agora, Pai. Por favor, a Deus, em nome de Jesus, para que eu possa glorificar o Senhor com aquilo que for dito aqui através da boca, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco para a Tua própria glória, Senhor. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, eu queria pensar aqui com vocês. Não escolhi esse texto e essa temática por acaso, né? Mas propositalmente por causa da data de hoje. Hoje é dia 2 de novembro, né? Nós estamos aí até, mesmo sendo domingo, hoje nós estamos passando por um dia de feriado, né? Oficialmente, né? Segundo o calendário civil. E dia de finados hoje. Então eu queria pensar com vocês, como hoje é celebrado o dia daqueles que já se foram, segundo a cultura, segundo a religião católica, né? Mas eu queria pensar com vocês sobre o tema celebrando a vida no dia de finados. Celebrando a vida no dia dos mortos, finados, né? E finados não por acaso, porque finado é o que já foi, se findou, se encerrou, né? Acabou, não tem mais, né? Só deixar esse registro para a gente iniciar. Mas esse texto aqui, se nós lermos a perícope, né, o trecho completo ali, na minha Bíblia aqui o título é o seguinte, no versículo 57. Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. E aí Jesus começa a fazer alguns questionamentos para aqueles discípulos. Ele não tinha só os 12, tinha mais, né, muito mais. Os 12 eram os mais próximos. Mas ele lança alguns questionamentos ali. Um chega e fala: eu vou seguir o Senhor para onde é que o Senhor for. Onde o Senhor estiver, eu estarei. Aí o Senhor fala: o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Não tenho travesseiro, não tenho casa, não tenho uma cama quentinha. Você vai me seguir mesmo? O Senhor responde desta maneira para esse primeiro, né? E aí nós chegamos ali no versículo 59. São 3 ocasiões que ele relata aqui, né? Que o discípulo fala: Senhor, me permite primeiro sepultar o meu pai. E aí o Senhor fala, esse versículo que nós lemos, né? Deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega a palavra, prega o reino de Deus. E aí depois ele
Outro fala ali: Senhor, deixa eu primeiro ir despedir dos meus pais. E aí Jesus responde: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Esqueça as coisas que secundárias. O Senhor coloca aqui até os pais. Falávamos um pouco, pincelamos um pouco esse assunto, né, irmão, na IBD, sobre a questão dos pais, ali João Marcos, né? Ele coloca até a questão dos pais como secundário em prol do reino de Deus, né? E então esse contexto aqui que é trabalhado nesse trecho, tá? Mas a necessidade urgente de estabelecer o reino de Deus como prioridade na nossa vida. Mas eu quero deixar essa ênfase um pouquinho de lado, tá? Da prioridade do reino de Deus, e pensar um pouquinho sobre o dia de hoje. Como eu disse, o dia de finados, que nós... vem na língua para falar que nós celebramos, mas nós não celebramos, na verdade. É força do hábito de se falar sobre um feriado. Mas eu quero falar sobre isso, né? Sobre uma comemoração instituída pela Igreja Católica e que é um feriado nacional hoje, né? O dia de finados. E nós cristãos, só para deixar claro aqui, nós não celebramos esta data. Nós cumprimos o calendário civil, né? Afinal de contas é um feriado mesmo, hoje que caiu no domingo, mas nós não celebramos essa data. Assim como nós podemos, sem nenhum problema, celebrar alguns outros feriados, né? Nós não celebramos o dia de finados, porque nós não cremos na intercessão por aqueles que já morreram. Finado, falei no começo, é o que se findou, acabou, não existe mais, né? E nós não cremos na intercessão por aqueles que já se foram, que o Senhor já chamou para si. A intercessão pelos outros, irmãos, e eu peço que você preste atenção nisso, a intercessão por outras pessoas deve acontecer enquanto elas estiverem em vida. Não deve acontecer depois que elas já morreram. Tá? Eu quero introduzir esse assunto falando neste sentido. Tá? E no dia de finados se tem esse costume, né, religioso, né, católico, né, sobretudo, da oração pela alma dos mortos, né? Oração pela alma daqueles que já se foram, que estão eventualmente aí, segundo a crença, outras crenças no purgatório e toda aquela coisa, né? Mas não faz sentido, biblicamente falando, fazer isso. Oração pelos mortos, pela alma dos mortos, uma vez que após a morte já não há mais nada a ser feito. Aquela coisa é um pouco duro assim de se ouvir, mas morreu, infelizmente, né? O que a gente tem que guardar é o que aconteceu em vida, mas não tem mais uma maneira de mudar o que já se foi, o que já se encerrou. A salvação, ela é concedida a um indivíduo antes da morte, antes da sua morte. A oportunidade de receber a Jesus no coração não é impossível acontecer depois que a pessoa já se foi. Isso acontece quando a pessoa está viva. O apelo para a conversão, para que a pessoa receba Jesus como Senhor e Salvador, ele tem que acontecer quando a pessoa está viva. Depois que o Senhor já recolheu, não adianta mais. Não tem mais. E nós não estamos anulando a misericórdia de Deus em relação a isso. Não é isso. Não é esse o ponto. Mas o que precisa ser feito em vida. É esse o ponto. Tá? E também a questão da alma, quando nós morremos, a alma o Senhor toma de volta para si, né? Ela não fica vagando por aí, ela não fica, enfim, no purgatório. Nós não cremos nisso. O Senhor toma de volta para si, assim como Jó fala, né? O Senhor deu e o Senhor tirou. O Senhor na criação, ele deu sopro de vida, o espírito do homem, e quando o homem morre, ele toma para si de volta esse espírito. Estão me acompanhando? Estão comigo? Tá bom, que bom. Então, irmãos, a obra de salvação em Jesus Cristo, ela deve ser compreendida e recebida pelo indivíduo enquanto ele está vivo. Depois disso, é totalmente impossível compreender o plano de salvação em Jesus. É totalmente impossível receber o plano de salvação em Jesus. Tá? E eu quero que você leia comigo, me acompanhe ali, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Um texto bem conhecido. Atos 16, versículo 27 ao 31. Fala sobre a conversão do carcereiro.
Paulo e Silas, falamos também um pouco sobre Paulo e Silas, né, na IBD, e eles estavam presos, aquele episódio em que eles, por volta da meia-noite, cantavam canções ao Senhor, louvavam, né, e os outros presos escutavam, e de repente as prisões se abriram, as celas se abriram, né, em meio ao louvor deles, né. Acho que daí muito que vem também aquele conceito de o louvor liberta, né, o louvor liberta. Quando nós louvamos a Deus na liberdade ali, né. Eles louvavam a Deus com canções e ali as portas foram abertas. E aí diz ali no versículo 27 em diante, Atos 16, acompanhe comigo. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Ele se desesperou. Ele ficou com medo da punição que viria pela fuga dos presos e ele ia se matar. Ele ia se suicidar com a sua própria espada. Atos 16, a partir do versículo 27. 28 diz o seguinte, Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Ninguém fugiu. Fique tranquilo, carcereiro, ninguém fugiu. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Amém? Amém. Amém, misericórdia. Graça. Amém. Não pela fé, amém. Em nome de Jesus, né? Pensa o seguinte comigo. O que o carcereiro ia fazer quando ele viu toda a situação? Ele ia se suicidar, ele ia se matar. Com a própria espada. Mas Paulo intervém, Paulo impede e mostra a única forma pela qual ele poderia ser salvo. Ele pergunta: o que eu preciso fazer? E aí Paulo responde: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Não é isso? Que aconteceu o quê? É isso, muito bem. Mas pensa o seguinte comigo: se esse cidadão aqui tivesse concretizado o que ele ia fazer, tivesse puxado a espada e chegado às vias de fato consigo mesmo, não haveria mais a possibilidade de crer em Jesus. Paulo não teria motivo para fazer esse apelo, para responder aquilo que ele de fato perguntou. E ele só perguntou porque ele ainda estava vivo, né? Depois de morto não ia, né? Acabou. Ele só poderia crer em Jesus ainda com vida. Ainda com vida. A única forma dele fazer isso, dele ser salvo, receber a salvação, né, era estando em vida. Se ele tivesse concretizado o que ele iria fazer de fato, não tinha mais jeito dele crer, dele ouvir sobre o plano de salvação, ele e a sua casa. Isso precisou ser feito ainda em vida. Eu peço que você se concentre nesse princípio. Isso precisa ser feito ainda em vida. Ainda em vida. Então orar pelos mortos não vai mudar em nada o destino deles já estabelecido por Deus. A gente orar pelos mortos não vai adiantar nada. O que pode mudar é a misericórdia de Deus, que é soberana sobre todas as coisas. O Senhor é quem muda os destinos. Mas depois que a pessoa já se foi, não adianta. Não adianta, não tem jeito. A gente orar ou deixar de orar não vai conceder salvação para alguém depois que a pessoa se foi. Não vai conceder mais virtudes a ele. Como eu disse, se havia algo a se fazer, era em vida. Por isso que não faz sentido o dia de hoje para nós cristãos, protestantes, orar pelos mortos, dia de finados. Não faz sentido para nós, por conta destas coisas. E há ali alguns costumes, né, do dia de finados. E enumero aqui alguns deles, né? Por exemplo, visitar cemitérios, né? Decorar os túmulos, levar as flores. E assim, eu já vou falar sobre isso, mas a gente ir onde está ali o corpo do nosso ente querido, está tudo bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum, tá? Mas eu já vou chegar lá. Alguns costumes outros que se fazem, né? Acender velas, fazer orações pela alma dos mortos, né? Celebração de missas, né? Na igreja católica, isso é muito forte, né? E por que não dizer, eu não quero ser de certa forma leviano aqui, mas eu fui ler sobre, tá? Também há algumas situações em que há uma certa busca de indulgência, de certa maneira, né?
Porque se ora-se pelos mortos, por exemplo, como se crê na fé católica, que estão no purgatório, para que haja remissão dos pecados deles, né? Está buscando orar para ganhar uns pontinhos, para a alma daquela pessoa sair logo dali. Porque o que acontece? Quando vai para o purgatório é porque os pecados, eles creem desta maneira, né? Deus já perdoou os pecados, porém precisa da remissão da consequência do pecado, de certa maneira, né? Então a pessoa fica no purgatório ali até que isso aconteça, até que ela possa ir para o céu e estar diante de Deus ali. É mais ou menos nessa linha, né? Só que para nós não faz sentido, né? Para nós isso não faz sentido. Aí a gente fica orando para uma pessoa para que, Senhor, perdoa a consequência do pecado lá do cidadão lá, porque para que ele possa sair do purgatório e entrar direto no céu. Não, para nós não faz sentido isso. Vocês estão comigo? Não faz sentido isso para nós. Pedir remissão da punição pelos pecados que Deus já perdoou. Para nós isso não cabe. Mas eu quero dizer que não há problema qualquer, assim, fiquem tranquilos, tá? Como eu falei, em visitar o cemitério para lembrar de entes queridos, para trazer as lembranças dos momentos bons, para, de certa maneira, honrar a memória que nós temos. Está tudo bem, está tudo certo, não tem problema nenhum. Chorar por conta da saudade, das lembranças, está tudo certo. Não tem nada de errado com isso. A questão que vai contra a Bíblia é a oração, a intercessão pelos mortos ou para os mortos. Já viu quando alguém, alguma pessoa assim que a gente escuta falar, daí alguém comenta assim, fulano de tal, cuida da gente aí de cima, né? A gente vira e mexe, a gente escuta algo nesse sentido, né? Cuida da gente aí e tal. Não, isso não cabe. Isso não cabe porque a alma, quando o ser humano morre, Deus a toma para si. Está com Deus. Em nome de Jesus, pela fé nós cremos. Está com Deus. E o único intercessor entre os homens e Deus é Jesus. Não há outro. Não há outro. Então a questão que vai contra aqui, que está em pauta aqui, é essa celebração no sentido de intercessão, orar por aquele que já se foi, orar para ele. Certo? É isso que está em pauta aqui. E eu quero ler o texto aqui, você não precisa abrir, mas lá em Deuteronômio 18, versos 10 ao 12, diz o seguinte aqui. Deuteronômio 18, do 10 ao 12. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, aquele que conversa com os mortos, certo? Nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Então o Senhor, ele proíbe expressamente qualquer tipo de contato que se faça por qualquer intermédio com os mortos, necromancia. Isso não, o Senhor proíbe expressamente aqui, nós acabamos de ler na sua palavra, né? E eu falei agora há pouco da questão de purgatório, né? Conforme a fé católica, e os salvos ficam ali até pagarem pelos seus pecados, né? Antes de entrar no céu. Eu peço que você preste atenção aqui, por favor. Preste atenção aqui, por favor. Quando alguém crê nisso, irmãos, isso é rejeitar a fé em Jesus. Isso é rejeitar a fé em Jesus. Porque Jesus já pagou por todos os nossos pecados. Nós cremos nisso? Amém, graças a Deus. Então por que ficar orando ainda mais para que os pecados de uma pessoa em um eventual local antes do céu sejam perdoados? Não faz sentido algum segundo o que nós professamos. E é por isso que eu estou dizendo que nós não celebramos esta data de hoje. Nós não celebramos esta data de hoje. Porque fazendo isso, nós estamos rejeitando a fé em Jesus. Nós estamos rejeitando a crença, o princípio de que o Senhor já levou sobre si todo o pecado. Nós estamos declarando ainda, se celebrarmos a data de hoje, que ainda há um restante de pecado para ser quitado.
Há um restante de conta ainda para ser quitado, e não há. Não há. Ó, amém. Amém. Tu e tua casa. Amém. Amém. Hebreus 9:27 diz o seguinte, ó: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Esse texto está nos falando que o homem morre uma só vez. Esse texto está nos falando que Cristo se entregou uma única vez, como sacrifício eficaz pelos pecados de muitos. E esse texto está nos falando que ele voltará para buscar os seus. Ele está nos dando pelo menos 3 informações aqui. E isso indica então claramente uma referência, irmão, sobre a ressurreição de Jesus. Ora, se ele, tendo oferecido-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez. Ele não permaneceu morto. Você crê? Amém. O Senhor não permaneceu morto. Ele morreu, ele passou pela morte, mas ele não permaneceu lá. Ele não permaneceu lá. Eu quero já caminhar para encerrar e eu quero... você não precisa abrir, eu só vou apenas citar as referências aqui, mas eu quero ler 3 textos aqui da palavra. Primeiramente Romanos 6:9. Quem quiser anotar aí, se quiser projetar lá também, daí pode ser também. Mas Romanos 6:9 diz o seguinte, ó: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Depois Paulo vai declarar em 1 Coríntios 15, a partir do verso 55, ele vai declarar aqui o seguinte: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte não venceu. A morte não venceu, então não há motivo para celebrá-la no dia de hoje. E finalmente, Apocalipse 1. Meu Deus. Apocalipse 1, versos 17 e 18 dizem o seguinte: quando ouvi, palavras de João, né, visão de Jesus glorificado, quando ouvi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, quando nós falamos em Jesus, nós celebramos alguém que está morto? Sim ou não? Não! Nós celebramos alguém que está vivo. Nós celebramos alguém que passou pela morte, mas não permaneceu lá. Que não foi vencido, mas que a superou. É preciso nós entendermos isso. E é por isso que eu disse que no início o tema era celebrando a vida no dia de finados. Porque hoje nós não celebramos os mortos. Hoje nós celebramos aquele que está vivo. Nós celebramos aquele que passou pela morte. Que esteve morto, mas que ressuscitou e venceu a morte. É este que nós celebramos hoje. É este que vive hoje para todo sempre, que nós celebramos, e é a Ele que nós damos glória, é a Ele que nós damos honra e poder e autoridade e todo o nosso louvor, ao Cristo que ressuscitou. Amém? Amém. Baixe tua cabeça, por favor. Feche teus olhos, vamos orar. Nós te damos graças, Senhor, porque hoje, Senhor, em meio a um dia em que muitos, Pai,
celebram a morte, celebram os mortos, oram aos mortos, Senhor. Nós te agradecemos porque pela tua misericórdia, Pai, a tua graça que nos alcançou, ela nos faz hoje orar e celebrar e adorar aquele que está vivo, aquele que passou um dia pela morte por amor a nós, mas que não permaneceu lá, não permaneceu no túmulo, mas que ressuscitou, que venceu a morte, que hoje vive e reina, hoje e para todo sempre. Nós cremos, Senhor. Nós celebramos a Ti, Senhor, num dia em que se fala da morte, num dia em que se fala muitas vezes com os mortos, alguns, ó Pai. Nós celebramos a vida. E porque através de Ti, Jesus, nós encontramos vida em abundância, vida eterna. E nós Te glorificamos por isso, Senhor. Nos ajuda a seguir, Senhor Deus, celebrando esta verdade, Senhor Deus, na ministração da mesa do Senhor, ó Pai, para a Tua própria glória, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e celebramos a vida do Senhor Jesus, que ressuscitou e que compartilha conosco desta vida, vida em abundância e vida eterna, para a Tua própria glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu convido aqui que se acheguem até aqui os presbíteros, por favor, para que possam me auxiliar. Antes de nós procedermos aqui com a ministração dos elementos, eu queria que a gente tirasse mais alguns instantes de oração silenciosa para nós, mais uma vez, abrirmos o nosso coração diante do Senhor, confessarmos nossos pecados em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos juntos aqui como corpo de Cristo, Pai. E juntos nós queremos mais uma vez, Senhor Deus, implorar graça e misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Deus, em nome de Jesus. Limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, Senhor. Limpa todo o nosso ser, interior e exterior, com o sangue de Jesus, Pai. Porque só através deste sangue nós podemos ser limpos, libertos, Senhor Deus, restaurados, Pai, feitos mais alvos do que a neve. É só pelo sangue de Jesus. Então que Ele possa nos cobrir nesta hora, Senhor, que Ele possa nos lavar do alto da cabeça à planta dos nossos pés, em nome de Jesus, para que nós estejamos aqui justificados, ó Pai. A Tua palavra fala que não há nenhum justo, nenhum sequer, e nós cremos que isso se aplica a nós, mas nós estamos aqui não justos, mas justificados pelo sangue de Jesus. E por isso nós podemos estar na Tua presença e ter paz com o Senhor. E que nós possamos, em nome de Jesus agora, com os nossos pecados perdoados, em nome de Jesus Cristo, Pai, pela fé, nós possamos, de fato, celebrar a vida do Senhor. Relembrar da morte do Senhor, mas celebrar a vida do Senhor, a vitória de Jesus sobre a morte. E agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor compartilha conosco esta vida em abundância e a vida eterna em Jesus Cristo. Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.